Tudo bem? Ainda é um teste. Vão me mandando aí se está tudo bem, para a gente começar a nossa conversa com o pessoal da Secretaria Municipal de Araçariguama e também todo mundo aqui da minha página, todos os amigos. Tá bom? Vamos lá. Todo mundo me vendo? Tá tudo ok? Quem já estiver me vendo e puder mandar um oizinho aqui no chat, eu agradeço só para ver se está tudo ok. Por favor, a gente ainda tem 2 minutos para começar o bate-papo. Mas se vocês puderem me mandar um oi aqui no chat, eu agradeço. Boa noite, Ana. Obrigada. Agora eu já sei que não estou sozinha. Olá, não tô não. Tem a Ana, tem Carol. Que joia. Então tá bom. Então, 1 minuto e a gente começa nosso bate-papo. Queria agradecer já de antemão o pessoal da Secretaria Municipal de Araçariguama pelo convite. Eu já estive lá ao vivo há uns 2 anos atrás. Simone, muito obrigada pelo convite para participar desse momento com vocês. Simone, uma querida, uma pessoa diferenciada, super responsável, super capaz aí é o que faz. E a todo mundo aqui da minha página que está me curtindo de novo para a gente conversar mais um pouco. Vocês, por favor, como a gente está usando o Face para fazer essa live, que a gente decidiu usar porque tem mais gente no Face às vezes do que no Insta, vocês vão me mandando perguntas aqui ao lado, tá? Que eu vou respondendo para vocês. Tanto o pessoal lá de Araçariguama como todo mundo que está participando, tá bom? Então, vamos lá, já estou ao vivo aqui, já estou me vendo aqui. Bom, eu gosto de pontualidade, são 6:01. Simone, se você tá aí já, se tá tudo ok, me manda um oi para a gente poder começar, por favor, aqui no chat. Só aguardar a Simone mandar um oi e aí a gente já começa. Pode ser, sim. Acho que ela não tá lá ainda, não. Já tem 86 pessoas te esperando, Simone. Olá, oi. Oi, tudo bem, meninas? Silvana, Dani, ok, boa noite. Fernanda, Laís, Tamires. Ivan, obrigada, Ivan. Sempre me salvando, meu grande amigo. Simone mandou aqui. Boa noite, Paulo Unifest ali, ó. Legal. Então, vou começar. Simone já deu um oi aqui. Vamos começar nosso bate-papo. Cunhada, boa noite. Está lá, isso mesmo, família prestigiando sempre. Então vamos, galera, vamos começar.
Então, de novo, agora que está todo mundo aqui, que são 6 horas, quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação de Araçariguama, o convite pela Simone, que é uma pessoa muito querida, muito especial. Vocês têm aí uma pessoa super competente, além de um ser humano incrível. Eu tive em Araçariguama há uns 2 anos atrás, tive o prazer de conversar com vocês, então foi muito bom o convite dela para a gente conversar. A ideia é a gente conversar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo, o papel da escola, e a leitura, né? O que a gente faz com tudo isso. Então, vamos começar situando um pouquinho sobre este momento. Acho interessante a gente começar a pensar por aí, tá? Bom, a gente está vivendo um momento atípico, a gente não tem respostas prontas e a gente tem que lidar com um turbilhão de emoções nossas, né? Que estamos vivendo os próprios sentimentos. Então, como professor, o que eu faço? Se eu vou gravar vídeo, se eu não vou, se minha aula tá boa, se não tá, se eu sei ligar esse aparelho. Como pessoa, se isso vai passar, se minha família está segura, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos parentes mais próximos, os que estão distantes e a gente não pode ter contato. Então, é um momento de pensar também nessas situações. Como é que a gente lida com toda essa emoção? Eu acabei de ver uma entrevista agora com o Léo, grande amigo aí, o Léo Freiman. Ele dizia que a gente precisa acalmar o nosso coração. E é isso mesmo. Ele deu um exemplo ali no programa de que o nosso cérebro não sabe quem está pondo a mão no coração, mas quando a gente estiver muito aflito, vou passar as palavras dele, vale a gente sentar, respirar, pôr a mão no coração e dizer: olha, calma, eu tô aqui, eu te amo, eu cuido de você, eu te respeito, né? A gente tem uma preocupação tão grande de cuidar do outro que às vezes a gente esquece de cuidar de si. Então, antes de começar qualquer mudança, se acalma, respira e tenta viver esse momento da melhor maneira possível, né? Outro ponto importante de a gente levar em consideração sobre esse momento é justamente o papel da escola. Então, agora vamos entrar nessa conversa. A escola já vinha num processo de transformação, fato, tá? A gente já estava conversando sobre a escola ser um espaço de perguntar e não mais de responder, a escola ser um espaço em que ela propunha esse protagonismo ao aluno, ser um espaço do fazer e não mais do responder. Ótimo. A gente já vinha conversando sobre a necessidade de desenvolver habilidades e competências e não mais de fazer lista de conteúdos para a gente ensinar simplesmente informações, porque isso eu não preciso desse espaço. E a gente já tinha nessa conversa a ideia das metodologias ativas. Que bom. Então a gente já tinha claro num processo de que a escola precisava hoje atender essa ideia do ensino híbrido. O que isso significa? Híbrido é online, eu uso um espaço para aprender conceitos e processos no meu momento. Então, todo mundo aqui já deve ter feito um curso online, seja de formação, seja de extensão, enfim. E vocês repararam que eu preciso, para essa dinâmica de estudo num espaço virtual de aprendizagem, de um componente diferenciado. Eu tenho que organizar o meu tempo, eu tenho que aprender a aprender, né? É diferente de ouvir. Eu preciso selecionar materiais, eu preciso ver o tempo que eu tenho dificuldades ou não para me manter, a quantidade de exercícios, o que eu vou buscar para me complementar, enfim. Me comportar também no mundo virtual de aprendizagem também custa, eu tenho que aprender, né? A gente está vendo aqui, todo mundo está mandando mensagem, eu estou olhando aqui meu Insta para ver se alguém me fala.
ou no WhatsApp, vocês estão me mandando mensagem aqui. Se a gente estivesse numa sala de aula virtual, a gente teria que silenciar o microfone para o outro falar, eu preciso ouvir para depois falar, então tem todo um ritual para esse aprendizado. Por que eu estou falando isso? Porque nós estávamos em processo e de repente, bum, o mundo parou e aqui estamos nós, tendo aulas virtuais, fazendo as nossas aulas, aprendendo a lidar com ferramentas que a gente ouviu falar e que depois eu aprendo, e os nossos alunos também. Porque uma coisa é eu achar que a geração alfa, os nascidos em 2010, ou a geração Z, né, tivesse já entendendo como é que eu vivo nesses dois mundos. Eu sempre brinco o seguinte: eu, por exemplo, não sei nadar, tá? Mas tiro lindas fotos na piscina. Disfarço bem. Quem olha fala: olha que beleza. Então, eu estar dentro da piscina não significa que eu saiba nadar. Estar mergulhado na tecnologia não significa que eu saiba me comportar neste mundo diferenciado de aprendizagem. Não deu tempo da gente ensinar para as crianças e para os jovens como era aprender a aprender. A gente ainda estava mudando esse disco de que eu precisava esperar que alguém me falasse o que eu tinha que fazer. E de repente agora, olha, eu tenho que administrar tempo, espaço, lugar. O jovem vivendo isso, apesar dele mexer nas coisas, mas as crianças pequenas também. Cadê minha professora? Agora ela tá aí, ó. Oi, professora, mas cadê você aqui do meu lado, cuidando de mim, né, me acariciando, cuidando, enfim, dessa aprendizagem? Outro dia, conversando com um outro grupo de professores de uma escola privada, uma das professoras me disse que ela ficou desesperada porque ela começou numa sala virtual de aula a olhar a carinha dos alunos e um estava tristinho. E aí ela queria abraçar e perguntar o que ele tinha, o que ele fazia, e ela não achava que não tinha esse vínculo. Tem, mas não da mesma forma que a gente imagina. E aqui estamos nós, então, nesse cenário, né? Vale muito a gente entender o seguinte, importante desse distanciamento. A escola, então, já estava nesse período de transformação. O que nós estamos vivendo agora é uma solução para atravessar esse período. Então, a gente estávamos numa estrada que estava em reforma, ó, legal, só que, de repente, tem um obstáculo no meio dessa estrada e a gente vai ter que passar. Né? Então a gente criou, cada lugar está criando uma maneira diferente de viver esse espaço. Ontem, acredito que vocês tenham visto que o Conselho Nacional de Educação mandou para aprovação do MEC algumas diretrizes para ajudar a passar nesse tempo. Muito do que dar um aval a tudo que os lugares já estão fazendo. Né? Então, as atividades online valendo presença, você substituir isso, tomar cuidado com a questão de avaliação, enfim. Só que o que é mais importante? O que você está fazendo agora? Você está pensando no depois, quando a gente voltar? Quando você planeja essa aula virtual, quando você planeja esse conteúdo, essa estratégia, seja para o pequeno ao grande, você está pensando na habilidade que você tem que desenvolver? Ou é uma maneira dessa distração aí de dar o conteúdo de novo? Ou a gente está voltando para trás? Eu estou pensando como é que a gente vai retomar, fazer uma avaliação diagnóstica sobre tudo isso que a gente viveu neste momento em que nós estamos em distanciamento social e nessa relação que a gente teve no aprendizado. Como é que a gente vai continuar? Como é que essas atividades são muito mais para uma reflexão, né? Para os alunos pensarem sobre, experimentarem as habilidades em que eles precisam desenvolver esse pensamento para produzir esse aprendizado, e depois eu sistematizo. Então, será que a gente está vendo isso? Isso é importante. Então, o primeiro passo é este, tá? Com relação a essa temática
mais direcionada ao que já estava escrito aí, que a Si me pediu, que era a questão da leitura. Muito eu estou vendo também as pessoas tentando usar a leitura como uma maneira de, vamos fazer aí a aula. Então eu vejo um monte de gente contando história, o que é legal, vamos ler o livro, beleza, tal. Mas já era um hábito meu? O que que eu faço com essa leitura, né? O que que é importante? Por que esse texto? Por que essa aula, esse ouvir a história, essa conversa? Vamos partir do princípio, antes de mais nada, para essas famílias? Acho também importante, né? Não está sendo fácil para a gente. Como eu falei no começo. Será que está sendo fácil para as famílias? Né? O que é engraçado até da gente pensar nessas relações, né? Também agora à tarde, assistindo a um programa falando sobre isso, uma dupla de humoristas falando sobre a vida em casa. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Tem um monte de gente já querendo, diz que os cartórios estarão lotados, né? Para os divórcios, enfim. Não é engraçado isso? Por que que incomoda tanto estarmos em casa? O que que é a nossa casa, que é aquela que a gente cuida e capricha com tanto amor para cuidar? Eu gosto de comprar coisas de casa, de pensar em decoração, tá, 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 tá. De repente, por que me incomoda tanto tá aqui dentro? Qual a diferença de conviver com as pessoas por algumas horas e por um tempo tão grande? Será que a gente sabe conviver com o outro? E aí vamos voltar para a escola? Olha como é importante a função do espaço escolar. Na escola eu não aprendo só a fazer coisas, ou o que é relevo, ou o que é planta. Eu preciso do espaço escolar para aprender a me relacionar com o outro. É isso que muito falta. Vamos à BNCC? Ela nos convida a pensar também na formação, quando eu falo da formação integral do sujeito, a pensar nas competências socioemocionais. Competência socioemocional não é abraçar árvore ou ser amigo de todo mundo. Competência socioemocional é compreender ponto de vista, é ser proativo, é lidar com outra opinião, é ter uma meta juntos, é chegar a um ponto comum para. Estamos trabalhando isso no espaço escolar, seja ele virtual ou seja ele presencial? Será que é isso que tanto nos incomoda em casa? Será que somos capazes de lidar com o outro, mesmo tão próximo? Ou será que a gente descobre, de repente, nessa situação, que até aquela pessoa que eu casei ou que eu pus no mundo tem uma opinião diferente de mim e eu preciso aprender a lidar com isso? Hum? Ou será que até eu mesmo preciso aprender a conviver comigo mesmo, né? Na semana retrasada, me corrijam aí se eu estiver errada de tempo, eu vi no Face todo mundo colocando fotos de pôr do sol. 2 dias seguidos a gente teve um pôr do sol maravilhoso, vocês se lembram? E de repente a gente se deparou admirando uma coisa que talvez há tempos a gente não visse, que era a natureza, que era esse encanto, e a gente se emocionou, se encantou e achou um presente divino que nos dá esse presente todos os dias. Mas a gente não para observar. Vamos para a escola? Quem ensina a gente a observar? O componente curricular de arte. Tem alguém de arte aí? Se tiver, manda um oi aqui. Componente muito importante que nos ensina uma habilidade tão especial, que é a fruição, o admirar, o observar. Só vai ter sucesso neste novo mundo quem souber observar, o olhar atento, olhar de verdade, ouvir de verdade, né? Reparem como é complicado a gente fazer isso. Vamos pensar no dia a dia, numa rotina normal que nós estávamos. Alguém vira para você e diz assim: escuta, faz um favor para mim.
Olha, vai até a sala no fim do corredor, você sobe uma escada, à direita tem 3 salas, na terceira tem um armário azul. Pega para mim uma pasta vermelha e traz até aqui. Pensa nessa comanda. No meio do caminho, a gente já esqueceu absolutamente metade da comanda. Como nós somos adultos, a gente traz o armário inteiro para disfarçar, né? Mas a gente não lembra mais o que é que era para a gente trazer, porque a gente não escuta verdadeiramente o outro. E observar. Já reparou, de novo, naquela vida normal que a gente levava, que às vezes a gente está andando na rua e aí alguém diz assim: Olha, você viu que tinha uma árvore aqui, cortaram? Árvore? Que árvore? Nossa, eu nem tinha reparado que tinha uma árvore aqui. A gente não consegue mais reparar nas coisas. Observação real. Isto é importante. E aqui começa a entrar uma das coisas legais, que é a função da literatura. O quanto isso também nos ajuda. Só um parênteses, eu tô vendo que tá todo mundo falando sobre realmente a volta. Então, eu vou fazer o seguinte: assim que eu falar aqui sobre a literatura, eu vou retomar esse assunto da volta, tá? Para a gente repensar, para eu dar algumas sugestões para a gente pensar nessa volta. Então, valeu aí, galera Marta, que eu tô vendo aqui, mas já passou outras pessoas falando da volta. Bom, quando eu sento numa roda de história para ouvir, eu não estou simplesmente curtindo só aquele momento, mas eu estou desenvolvendo essa escuta real e esta observação. Por quê? Porque ao ouvir a história, eu preciso imaginar esse cenário, imaginar todos esses pontos que você está me contando. Por isso é tão mágico. Por isso criança é tão encantadora quando escuta a história, né? E às vezes a gente dá aquela tesourada básica de, ó, não pode falar, não pode dar sugestão, não... senta a perna de índio, tal. Que aí eu aproveito aqui para perguntar, que perna de índio é essa, né? Nunca vi tribo nenhuma que senta assim, mas enfim, a gente tem lá todos esses hábitos, né? Quanto mais a história me der, for bem construído o texto, mais eu imagino coisas. Então vamos lá. Vejam o seguinte, eu virar para vocês assim: era uma vez uma menina. Tudo bem? Agora pense o seguinte: era uma vez uma linda menina de olhos azuis, cabelos cacheados, que entrou num salão num vestido azul maravilhoso. Em cada ponta do vestido, uma borboletinha. O salão inteiro parou para observá-la. Qual a diferença do texto, né? Entre era uma vez uma menina e um texto que me permite toda essa descrição e que me obriga a desenhar e a entender esse cenário. Por isso é tão rico esse momento na escola, né? A gente quer também que esse momento vá para a casa, né? E aí a gente começa a dizer, mas eu não sei se as famílias elas têm o hábito da leitura, se isso é legal. Nem a gente tem esse hábito da leitura, né? Vamos dar um puxão de orelha em nós mesmos aí. E qual foi o último livro que você leu? Ele é muito importante, eu preciso dessa leitura, eu preciso aprender a ter esse texto. Eu não sei se vocês já leram, quem não leu vale a pena ler. Eu amo de paixão e falo dele em todos os lugares. Eu amo Saramago. Amo o ensaio sobre a cegueira e é o livro do momento, né? Qual é a grande graça, uma das grandes graças do Saramago? Quem já leu sabe que ele escreve o texto corrido, mas você sabe a hora de parar, quem está falando, quem não está, porque ele descreve um cenário para você, né? Quem já leu Gabriel Garcia Marques também, é um cara maravilhoso que faz você entender o cenário e pensar nas possibilidades. Mas não é todo que tem esse encanto por essa leitura. Talvez muito pela nossa vida escolar, que sempre ligou o livro a uma obrigatoriedade. Então a gente lia para fazer prova, a gente lia para fazer um desenho, a gente lia para dizer a parte mais legal. E se eu não gostei do livro, qual o problema? Então, a partir do momento que eu quero sugerir isso também para as famílias, eu tenho que mostrar que essa leitura ela não vem carregada dessa obrigatoriedade de uma localização de informação, mas de uma reflexão sobre os textos. Então vamos lá? Que tipo de leituras você está sugerindo
famílias. Que livros são esses? Que possibilidades de reflexão ele dá ao abrir um diálogo para a família? Eu fiz alguns roteiros de leitura para as famílias e um deles eu digo isso: senta lá, conta a história, não só você, mas as crianças também, e abre um pequeno espaço de conversa. E conversar significa odiei o livro, amei o livro, eu não acredito nisso, né? Uma historinha para a gente curtir e entender esse momento. Uma vez, uma professora amiga minha estava fazendo um trabalho de leitura em que ela usou o livro, estava falando das várias versões dos contos, ela usou o livro da verdadeira história dos Três Porquinhos. Eu não sei se vocês conhecem. Se não, vou contar rapidamente aí para quem não conhece. É um livro da Companhia das Letrinhas, em que é a primeira vez que o lobo vai vai dar uma entrevista sobre o que aconteceu, né? Então, ele começa a dizer que foi tudo um grande mal-entendido, porque ele só queria uma xícara de café, de açúcar, perdão, para fazer um bolo para avó, enfim, daí ele foi na primeira casa, bateu lá, o lobo, ninguém atendeu, ele abriu a porta, mas a casa era de madeira, ele tem rinite, a casa caiu, porque ele espirrou, o porco morreu, aí ele comeu. Foi na segunda casa, bateu lá, né? A casa era de palha, isso, gente. Aí palha com rinite, espirrou, a casa caiu, o porco morreu. Aí ele nem estava com fome, mas a mãe dele disse que não podia desperdiçar comida, ele comeu. Foi na terceira casa, bateu lá, e aí o porco começou a xingar ele, a avó, enfim, aí ele acabou sendo preso. Bom, no meio da levanta um cidadão de 4 anos de idade, põe a mão na cintura. Quem aí dá aula para criança pitica, sabe que quando eles põem a mão na cintura é porque o bagulho tá sério, né? E aí ele diz o seguinte: olha, vocês não vão acreditar nesse porco, né? Nesse lobo, porque lobo não come açúcar, então ele tá mentindo. Nisso se levanta outra criatura de também 4 anos de idade, põe a mão na cintura e diz: mas vem cá, a tia Mariana disse que a gente precisa ouvir os dois lados. Então, vamos ouvir o lado do magnífico. Quantas vezes você ouve isso dos seus alunos ao dialogar sobre uma história? Então, é para isso que esses textos servem. Para a gente chegar nessa vida adulta que é plural. Vejam, nós viemos de um mundo que era muito A ou B. Né? A gente gostava de morango ou chocolate. Estava certo ou errado. Era A ou B. E de repente a gente ingressa nesse novo século num mundo plural. Né? Espera só um pouquinho, que a correção é importante se não ocorrer a interferência. Eu não sei sobre o que você está falando, Zita. Era da história? Se for, põe de novo aí. Ele é um mundo plural. Então, assim, como é que eu lido com essa pluralidade? Como é que eu aprendo a conviver nisso? Eu hoje não preciso sair do lugar para trabalhar em outro país. Como é que eu aprendo a me relacionar com outros horários, com outras pessoas, outras culturas, né? Vou brincar aqui para gente, vou dar uma de Diogo Almeida para a gente brincar com a nossa geração. Pensa numa festa na nossa escola. Como é fácil a gente discutir a cor do EVA do painel, né? Então ninguém sai na mão. Ah, é vermelho, não, eu quero amarelo, não, eu quero azul. A gente esquece o painel e a gente fica brigando pelo EVA. Esta geração precisa aprender a dialogar e ter em mente que o nosso foco não somos nós pessoas, mas o objetivo que a gente tem, né? O que eu vou fazer? Os grandes projetos vão partir dessa inovação, desse olhar diferente dessa galera. O que é uma startup? Se não um olhar de alguém para uma situação, um problema completamente diferente, para dar uma solução completamente diferente da que todo mundo tinha pensado. Eu preciso desse camarada. Eu preciso dessa leitura de imagem, de texto diferenciado.
Hoje a leitura está muito diferente do que a gente vivia. Quem dá aula do componente de língua portuguesa aqui, seja polivalente, ou seja do ensino fundamental, dos anos finais ou do ensino médio, eu não vou chegar lá e vou dizer, ô pessoal, vamos fazer uma produção de texto. Então, ó, o gênero que a gente escolheu é tal. Tem essas regras para construir, escreve aí. Qual é a responsabilidade da escrita? Quem vai ler? Para quem eu vou escrever? Qual é o poder dessa palavra? O Pierre Levy, ao final do século XX, ele chama a atenção da gente para isso: democratização da palavra, responsabilidade sobre a escrita. A gente está vivendo hoje nas redes sociais um fenômeno que está ligado, obviamente, a não estarmos habituados a essa pluralidade, que é absurdo, das pessoas se ofendendo grosseiramente por pontos de vista diferentes, porque, né? E isso, obviamente, alimenta a fábrica de produção de informação, tá? E eu não estou falando só do fake news para vender ideia de A ou B. Eu estou falando do fake news, inclusive, que faz a gente comprar o conteúdo, né? O quanto de conteúdo eu estou me apropriando? Então, olha só. Hoje a gente lê e escreve muito mais do que no nosso tempo. Essa é a geração que mais faz isso. Aí vocês devem estar pensando, Tati, espera lá. O problema é tentar ver o que eles estão lendo, o que eles estão escrevendo. Isso é outra forma. Isso aí é eu dar oportunidades para eles terem mais coisas para isso. Mas ler, escrever, se comunicar, produzir informação, produzir coisas, é o que eles mais fazem, tá? Então, eu tenho que pensar nisso, ensiná-los a fazer isso. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, outro dia eu usei esse recorte até para uma aula. Era um grupo, era uma página, estava correndo no feed, né, de notícia, uma página dessas de fofocas, em que o texto era a foto da, e é de propósito o exemplo que eu vou dar, era a foto da Zilu, olha a Giane, professora de arte, era a foto da Zilu e era a foto da filha. E a notícia vinha assim, Zilu não dorme na casa da filha. E aí, 3 pontinhos. E a cara delas meio de brava. O que essa imagem me alimenta? Puta, brigaram, olha só, que confusão, né? Quando você clicava, era assim: ah, porque o filho é pequeno, a Zilu não dormiu porque o bebê chorou a noite inteira. Mas isso eu já cliquei. Eu já consumi o conteúdo. Isso se eu já não curti e compartilhei só lendo esse pedaço. Então, quando eu digo para o aluno, vamos ler o texto inteiro, vamos nos apropriar dessa história, vamos entender o que tem por detrás, é para isso, para ele aprender essa habilidade que eu preciso que ele faça lá na frente. Tá todo mundo dizendo do quanto a contação, quanto a história é legal, quanto isso é importante, né? A leitura é uma grande descoberta, é verdade. Eu preciso também aprender a lidar com essa. Wesley falou isso, né? Essa obrigação. Como é que a gente lida com esse objeto hoje de texto? Eu vou ler um texto aqui, eu vou ler um texto no tablet, eu vou pegar o livro para sentir o cheiro do livro, que eu gosto, eu vou ler a imagem, eu vou ler o mundo, eu vou ler as pessoas. Como é que eu aprendo essa diversidade de leituras que eu faço hoje? Que vão também me gerar essa produção. O que a gente faz na escola? Por exemplo, por que eu posso ouvir a mesma história contada sentada na roda, como a gente faz? Eu posso ouvir um podcast da história. Eu posso assistir a uma contação e eu posso ler o livro. São momentos completamente diferentes. Olha que interessante. E que habilidades diferentes essa mesma história pode causar e impactar no meu entendimento. Quando eu escuto a história, eu preciso pensar nesse cenário, né? Eu alimento essa construção desse texto. Quando você me conta, eu preciso compartilhar das suas emoções nessa fala.
Quando eu vejo a contação, quando eu assisto, né, na TV, ou no iPhone, ou no iPad, enfim. Quando eu leio o livro e eu me envolvo com as palavras e com a ilustração. Então, hoje, eu preciso dar essa gama de objetos para eles. A gente está fazendo isso? Então, vamos pensar no planejamento aí de ações para casa, né, nesse momento. Vamos convidar a família a ler o livro, a assistir ao vídeo, a escutar a história, a contar, né? Todas essas habilidades estão dentro desse movimento. Quando eu falei de arte, eu estou falando da comunicação, eu estou falando da área de linguagens, né? Não cabe à área de componente de língua portuguesa fazer esse trabalho. Cabe a todas as linguagens. A oral, a escrita, a plástica, a música, ao corpo. Quem é professor de educação física? Eu não sei se tem alguém aí de educação física. Tá travando, gente? Ou é só de algumas pessoas? Tá tudo bem? Olha lá, eu ali. Andresa, de educação física. O quanto o corpo também conta uma história, né? Olha a diferença de eu falar, por favor, de eu falar, por favor, né? Que história é essa que eu tenho que ler também? Por que tá lá agora nesse componente? Já pararam para pensar? Como é que a gente lê tudo isso? Então, o convite hoje à leitura, ela não é só mais esse livro físico, só esse momento. Que é maravilhoso, que como disse, acho que é o Wesley, me perdoa se eu falar errado, né? Não tem igual esse prazer de ler. Eu sou suspeita, eu conto história. Quem já está aqui, quem foi minha aluna ou quem está há muito tempo me acompanhando, sabe disso. Lá no meu canal eu conto história. Eu vim de uma. Fui criada pela minha avó, que era analfabeta e ela não podia ler para mim. A minha avó me contou tanta história na vida, e quando eu virei professora, contando histórias para os alunos, né? São importantes. Mas foi na escola que eu aprendi a gostar de ler, né? Até com o pessoal de São Vicente eu falei disso. Da gente tinha uma competição quando criança, não sei, eu acredito que vocês tinham, de fazer um X atrás da coleção Vagalume para ver quais tinham lido, né? Eu li todos, adorava. Mas porque alguém me disse que era prazeroso, né? Cuidado com essa ânsia, né? Essa ganância de dizer, ai, mas o livro, o cara precisa pegar um livro físico, virar a página para ler, porque senão. Não, ele precisa também estar mergulhado nisso. Olha lá, a Valéria gosta do cheiro do livro, eu também gosto, mas eu posso ler Gabriel Garcia Marques no e-book também, não é o objeto. O prazer está na história. O prazer está nesse texto maravilhoso. O prazer de saber se Capitu traiu ou não Bentinho tá nesse debate maravilhoso que o Machado proporcionou para gente, né? Para mim, Capitu é inocente, não fez nada, né? É, Bentinho era um esquizofrênico, não sei a opinião de vocês aí. Que essa é a graça do livro. Isso é legal. Esse entendimento, né? Esse prazer que essa história traz, essas discussões possíveis. Então, a grande sacada está aí. O que eu faço com estes textos da imagem, né? Eu hoje de manhã falava com o pessoal da FAP de uma classe de arte. Ah, esqueci o nome da menina aí que é professora de arte. Então, a gente estava falando, elas estão fazendo estágio, a gente estava falando sobre estão fazendo licenciatura, então eu estava falando sobre isso. E aí eu dizia sobre como a gente vai reduzindo as coisas, né? Os assuntos, e vai dizendo que isso é interpretar texto, né? Então a gente lia o texto e olha, qual é a fruta que Branca de Neve comeu, onde ela estava, o que ela fez, e a gente chamava isso de interpretar, isso eu entender a estrutura do texto. Quantas vezes a gente trabalhou. Quantas crianças trabalham, por exemplo, Portinari na semana do Dia das Crianças para desenhar
as brincadeiras populares e foi lá falando. Mais do que isso, gente, o que que tem por detrás desse quadro? Quem era o Portinari que ganha essa bolsa de estudos? Por que que ele retrata aquelas brincadeiras do terrão? Quem é que realmente brincava ali no terrão, diferente de outras crianças, né? Então, mais do que isso. Então, a gente aprender a ler além das linhas, mas nas entrelinhas. Fazemos isso? Discutimos isso? Proporcionamos isso para as nossas crianças? Fazemos a contação de histórias. Abrimos esse momento, travando de novo, gente. Eita, pior que eu nem sei o que. Talvez seja a conexão. Fazemos isso com a sala, dialogamos com as nossas crianças, abrimos essa possibilidade, né? Então, esse é uma sugestão. Ih, travou? Agora eu parei de falar mesmo. Deixa eu só ver se travou. Ah, tá travando. Ixi, meu Deus. Tá indo? Tá ok ali? Simone falou que tá ok. Michelle, ok. O som tá ruim. Joyce, ok. Ah, olha lá, ó, a Sandra deu uma dica ali, ó. Ela conseguiu ir bem. Ah, então tá oscilando aí dependendo do lugar, né? Que alguém falou bem pra mim, ó. Peraí. Quem falou, gente? Pera. Bom, enfim, a avó também era analfabeta, mas contava histórias, né? É isso mesmo, Débora. Acho que vai de cada um. É isso, né? Que são essas de componente de história, do componente de história dentro da área de humanas. Como é que a gente interpreta essas histórias que nos são contadas, né? Como é que a gente entende isso? Eu queria que a gente pensasse também nesse texto que a gente diz para eles. Então, eu apresento um fato histórico ou eu tento entender de que momentos, que ambiente é aquele, de onde veio, né? Eu, particularmente, dentro da minha formação, eu sempre pensei nisso. Então, ó, eu sou professora porque eu gosto dessa relação de ensinar e aprender e de como as pessoas articulam esses saberes. Como é que eu posso ajudar? Ótimo. Eu sou psicopedagoga porque eu quero entender como é que essas crianças e esses jovens pensam este aprendizado e como é que é o caminho que ele traz. E eu também fiz o meu mestrado em História, Política e Sociedade para entender que tudo que a gente vive, ele está relacionado a esses saberes e a esse momento e a este cenário que eu preciso aprender, tá? Então vamos lá. Eu vou para o mundo agora que eu não faço a menor ideia de onde eu vou trabalhar, diferente da gente. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu preciso que esse menino aprenda a ler cenário. Fazendo isso? Você está ajudando ele a fazer isso, né? Você proporciona isso quando você leva dois textos de história, por exemplo, a ver dois pontos de vista. Vocês já brincaram com aquelas imagens da internet, uma bem famosa, que é a velha e a moça, né? Uma vez eu trabalhei com os alunos, isso. Dependendo do foco, você vê a velha ou você vê a moça. Já viram essas imagens na rede? Tem várias outras. Esse ilusionismo que a gente faz. É a mesma coisa que, por exemplo, aí eu fui discutir com eles o Dom Casmurro. Dependendo do ponto de vista, né? Se eu tô lendo Dom Casmurro e entendendo pelo ponto de vista do Bentinho, captura, traiu.
fosse a Capitu contando a mesma história, talvez eu tivesse outra análise. Tem um livro para as crianças pequenas que chama da Scipione, que chama O Dia que Ganhei uma Menina. Quem quiser dar uma olhadinha para as crianças menores. É uma situação contada do ponto de vista do cachorro. Então, o cachorro é que fala: Oi, tudo bem? Olha, eu moro numa casa, eu tenho 2 humanos. O humano faz isso, o outro faz aquilo. E aí, um dia, obviamente, a moça fica grávida e ele diz: Olha, chegou um outro ser aqui. Então, ele fala: Olha, eu vou jogando a bolinha para ele brincar, enfim. Ponto de vista. Olha como o livro pode me ajudar. Olha como as histórias podem enriquecer esse diálogo, né? Então, hoje, essa leitura é indispensável, desde que eu, como disse o meu amigo aí, eu não faça essa leitura mais descritiva, nem do quadro, nem do texto, nem da pessoa, nem da situação, nada, né? As crianças pequenas naturalmente têm esse olhar pesquisador, têm esse olhar curioso. Eu também acho, Rita, que ele é esquizofrênico. Não é esquizofrênico, é ciumento. É um olhar pesquisador e curioso. Eu preciso que o adulto hoje tenha esse olhar. Não sei se vocês já fizeram essa brincadeira com os menores, principalmente com a educação infantil, que é o que a gente faz hoje da brincadeira desconstruída, de levar caixas, enfim, para eles criarem cenários, histórias, brincadeiras, enfim. Acho que já fizeram isso, né? A gente chama de brincadeira desconstruída. Eu já fiz isso com adultos. Repara, como se você der uma caixa de papelão vazia para uma criança, como aquilo rapidamente vira um cenário, uma nave, uma história, um enredo maravilhoso. E a gente fica olhando, pensando, meu, só dá para ser uma caixa. Não dá para ser outra coisa. Ou no máximo a gente vira de uma caixa para uma coisa meio óbvia. A gente não consegue abrir esse olho da imaginação. E isto é competência do século XXI, tá? Então, vamos trabalhar isso? Vamos ver isso também? Vamos perceber essas diferenças? Vocês já ouviram a expressão sair da caixa, né? Pensar fora da caixinha. São os textos, são as leituras, são as interpretações que me possibilitam sair da caixa. Eu preciso aprender a olhar esses cenários de forma diferente. Dificuldade? Nós não conseguimos. Já reparou que às vezes a gente olha a criança e fala: Nossa, como é que ela pensou nisso, gente? Eu nunca pensei nisso. Ou a gente olha algum produto, alguma coisa e fala: Meu, como é que esse cara pensou nisso e eu não? Né? Mais uma história para vocês aí. No começo de carreira, eu fui trabalhar numa escola que tinha um projeto diferente e fui a primeira vez à Bienal de Arte, né? E como todo mundo aqui. Pena que não dá para mandar desenho pelo chat. Mas se pudesse, né? Vocês mandarem fotos, se vocês quiserem, desenhe uma casinha aí. Todo mundo vai desenhar a casinha do mesmo jeito. Ó, vamos fazer junto, né? Triângulo, retângulo aqui, quadradinho, retângulo, janelinha e chaminé. Eu só fui ver chaminé quando eu fiquei adolescente, fui uma primeira vez em Campos do Jordão. Mas eu fiz casinha desse jeito a vida inteira. Ou a gente desenhava uma árvore, ó, tronquinho, a copa, e ela sempre era uma macieira. Eu fui ver uma macieira em fevereiro, que eu fui para Monte Verde, e um cara falou assim: Olha, uma macieira. Olha ali, bonitinho o bebezinho. Dani, isso mesmo, do homem que amava caixas. E a gente vem desse mundo de todo mundo desenhar a casinha igual e a árvore igual, né? Bom, então, era essa a minha ideia de desenho, de arte. E lá vou eu para Bienal. Vejam o vexame, galera. Então, tô lá na Bienal, super nova, então eu tô lá sentadinha, tô lá na terceira fila. Primeira fila numa exposição de arte é a galera entendida, né?
Segunda fila é o pessoal que tá ali para disfarçar, para não passar vergonha, e lá tô eu atrás, né? Vocês estão reparando que eu nasci com o megafone já instalado, então, naturalmente eu falo alto. Chegamos lá, o tema da Bienal era antropofagia. E tinha uma tela que ocupava uma parede imensa. Era uma tela azul, era esse o nome, e era um borrão de tinta. E o rapaz contou que o artista pediu para uma modelo se lambuzar nas tintas e se movimentar pela tela. Porque para ele, essa coisa de alimentar, né, de se apropriar do outro, enfim, era esse movimento. Beleza. Eu então olho no auge das minhas 20 primaveras e digo, isso aí até eu fazia. Esqueci que as pessoas estavam ouvindo eu falar. Todo mundo virou para trás e não deu tempo de eu falar, foi por ali. E aí o rapaz virou para mim e disse assim: Pois é, mas o artista pensou primeiro. Pensa a minha cara de chuchu. Se eu não queria me enfiar num buraco. E se aí eu não conseguia mais odiar ainda a fazer desenho, e aí eu dizia: Eu não sei desenhar, eu não sou criativa, eu não quero isso. Bom, o tempo passou, eu fui fazer especialização em arte e o meu TCC foi a tela azul. Porque naquele dia, sem querer, eu aprendi o que era arte, que era este olhar, né? Que era este olhar diferenciado de alguém que olhou para uma situação, problema, e viu de uma outra forma. A Gabriela está colocando uma palavra interessante aí, que é a ideia da criatividade. O que significa criatividade? Criar nova possibilidade de. É na história, é no cenário da educação infantil, é no experimento que a gente. Oi, Marcelo! Grande amigo tá ali. É nesse cenário diferenciado que eu preciso aprender a ter esse olhar criativo. Não aquela ideia de não faz assim porque tá feio, não faz assim porque tá errado, faz mais bonito para sua mãe ficar feliz, sabe aquelas coisas que a gente dizia? Como é difícil eu pedir para os adultos nas oficinas de formação desenharem. A fala vem sempre, eu não sei. Eu não estou tratando de técnica de desenho. Eu estou tratando sobre a representação. Como é difícil eu dizer para alguém, pensa num outro final para essa história. Porque a gente está tão aqui, ó, né? Tão fechado. Peraí, gente, não é corona, tá? É sinusite. Só um minuto. Desculpa. É sinusite. Calma, não é coronavírus. Uma vez, e aí eu acho que vocês conhecem esse material, no material do Ler e Escrever, sabe? Do governo do estado, uma das minhas alunas que fazia estágio veio me falar sobre uma situação que ocorreu na classe, né? No livro, existe uma atividade que dizia assim: assinale os adjetivos da Chapeuzinho Vermelho. E estavam lá, obrigada, Michel. E estavam lá que ela era boazinha, amável, enfim, só tinham adjetivos positivos, né? Lá pelas tantas, a menina virou para a professora e falou assim: Eu não vou responder, porque para mim a Chapeuzinho é errada. Parou a sala. Olho para vocês e digam, gente, que horas você acha Chapeuzinho Vermelho errada? Que horas você aprendeu isso? Obrigada, Josiane. Que horas você aprendeu isso? Chapeuzinho é boazinha. Chapeuzinho estava fazendo um favor de levar docinho para vovó. E a menina dizia, não vou fazer, e a professora vai fazer, não vou fazer, não vai fazer. Bom, a menina fez e a minha aluna então contou. Felizona, eu fiquei dela fazer isso, que foi lá falar com a professora, com a menina, perdão. Por que que você não queria assinalar nada de positivo e diz que a Chapeuzinho é malvada? Aí a menina disse, porque minha mãe diz que quem desobedece à mãe é malvada. Ela desobedeceu à mãe. Logo, ela fez uma coisa errada. Parece que você viu, não é? Mas o que que a professora, sem querer, e eu não tô nem falando. Gente, essa aqui vem vindo ali é a Mona Lisa, pra quem não conhece, ali atrás.
Qual é a grande sacada? Não porque a professora estava errada, porque, ai meu Deus, olha como a gente é perverso, não. Porque na cabeça da gente foi sempre educado que Chapeuzinho é boazinha. Então, não pode ser o contrário. Não existe outra resposta, né? Não existe outra possibilidade. E de repente, hoje eu preciso que as pessoas tenham outras possibilidades, né? Eu preciso na aula de matemática ensinar as crianças o que é uma variável. Depende da variável, vai mudar a resposta. Depende do que eu estou analisando, depende do cenário. Então é na leitura que eu aprendo a ver essas coisas, essas possibilidades. Essa menina, no auge dos seus 6 anos, né, conseguiu fazer uma análise do conto muito do que o Bruno Bettenheim faz no livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, né? Quanto tempo as pessoas demoram para fazer isso? A menina de 6 anos fez. Agora, o quanto a gente está pronto para ouvir essas possibilidades? Eu preciso que eu dê oportunidade a isso. Então, agora, para a gente ir meio que para o fim da conversa, é a escola que está sendo reinventada, que já vinha nesse caminho de transformação, que precisa entender que escola é lugar de criar. E que para isso eu sou a mediadora. Eu crio situações, problema, para que você, aluno, seja capaz de, usando conteúdos e processos e análise, possa chegar a uma nova possibilidade. Quem fala isso? Bloom. Quando você foi olhar todos os verbos das habilidades a serem trabalhadas na BNCC, o que a gente repara? Bloom. Então, a taxonomia de Bloom vai falar para a gente o quê? Amigão, o seu aluno precisa lembrar. Ótimo, o que é? Ele precisa compreender o conceito, beleza? Ele precisa aplicar, tem que entender a técnica, legal. Mas a escola não é isso. Hoje, o mundo precisa da continuação, que é o quê? Analisar, avaliar e criar. Sua aula é um espaço de criação? É isso. Então, como é que a gente vai criar esse espaço? Por que a gente fala tanto em metodologias ativas? Quando a gente está falando de história, hoje, uma das metodologias ativas é o estudo de caso. Por que isso é legal? Por que trabalhar isso? Por que eu quero que ele leia o cenário, entenda a história, entenda a estrutura? Olha ela lá atrás de novo. Entenda a estrutura, entenda para poder criar um novo caminho. Então, é isso que a gente precisa. Vamos falar da volta, então? Vamos falar desse que foi uma preocupação lá de uma galera? A volta, ela é tranquila? Veja bem. A volta, ela é tranquila. Espera só um pouquinho aqui. Ah, beleza. Se eu conseguir... Só uma parte, gente, só para Simone. Sim, já vi sua pergunta, vou falar dela. A volta, ela só é tranquila se eu conseguir entender que eu estou desenvolvendo essas habilidades que começaram lá em fevereiro e continuam até o resto. E que a gente mudou espaço de inter-relação, mas a gente não mudou função do aprendizado, né? Então, isso é importante. Isso quer dizer o quê? Não importa o lugar em que eu estou me relacionando, importa os tipos de perguntas, de relações que eu faço, tá? Tem um vídeo legal que vale vocês assistirem, chama Metodologia versus Tecnologia. É só achar no YouTube, ele é fácil de ser feito. É um vídeo antigo que foi feito pela galera da UFSCar, tá? Nesse vídeo, eles põem uma professora dando aula. Então, ela tá lá dando aula de matemática. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, tal. Aí entra um cara super equipado, modernão, papapá, e ele diz: Olha, agora tudo vai mudar, você vai ter novas tecnologias, sua escola vai melhorar, vai ser demais, tal, 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 beleza.
põe um vídeo, a professora muda de roupa, corta o cabelo, desce data show, todo mundo com computador, e aí ela começa 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Então a sala está super equipada, mas a relação de aprendizagem está lá atrás. Então é isso que eu tenho que tomar cuidado. O que eu estou fazendo hoje, neste espaço, que não precisa acabar, que precisa ser melhorado quando a gente voltar, é uma repetição do modelo que a gente já vive, que não há interação, que não há diálogo, que não há discussão, ou ele é esse caminho transformador. A minha escola pode não ter recurso nenhum, mas se eu fizer boas perguntas, eu mudo você. Isso é legal. Então, a minha função hoje é de ser perguntador. Sabe, criança pequena que é perguntadora? Vamos perguntar, vamos estigar, vamos desafiar, né? A Simone me perguntou qual é essa relação da leitura com a escrita. E aí eu acho legal a gente começar a pensar sobre essa ideia lá no campo de experiência. Escuta, fala, pensamento e escrita. Pensa essa lógica. Eu sou um bebê. Primeiro, eu começo a, meio que, é obviamente intuitivo, a observar esse mundo. Eu começo a emitir determinados ruídos e eu começo a perceber que eu tenho determinadas reações do outro. Ah, legal. Eu começo a perceber que determinados ruídos que eu imito seu, você responde, você me dá o que eu preciso, né? Você, eu falo alguns sons e eu sinto uma reação positiva em você, né? Então, primeiro eu escuto, depois eu imito, depois eu falo, depois eu articulo essa fala, e aí depois eu vou procurar outros meios para me comunicar. Vamos pensar esse processo diferenciado? Isso é tão importante. Eu preciso ensinar o meu aluno a se comunicar com qualidade. A escola preocupada em ensinar a reproduzir o movimento de escrita, não é essa que eu preciso. Eu preciso que o cara entenda que ele tem várias ferramentas para se comunicar. Então, ó, a organização. Espera só um pouquinho aqui, gente, senão eu perco a pergunta. A organização desse espaço é importante para que eu possa ampliar essa minha necessidade. Então, eu vou falar por causa do outro, porque eu quero comunicar o outro, eu quero que você venha me atender, estou com fome. Eu vou articular meu pensamento por causa disso. Eu vou querer construir o texto por causa disso. Então, eu quero comunicar a alguém. Então, você não precisa me ensinar o movimento, você precisa criar situações de comunicação. Vamos organizar as estruturas dos componentes. Eu sou um produtor de história. As minhas ações modificam o meio que eu estou inserido, de modo positivo ou negativo. História, geografia, ciências. Para me comunicar com o meio ou com o outro, eu uso as múltiplas linguagens: oral, escrita, plástica, corporal e matemática. Isto é escrita, isso é são ferramentas para me comunicar. E agora a linguagem tecnológica. Então, você precisa me ensinar a navegar nisso. Antes de eu escrever bem, eu preciso falar bem. Falar bem não significa não falar problema, né? Brincando aí. Significa articular bem este texto. Por isso que hoje, lá na BNCC, está dizendo tanto para a gente trabalhar a linguagem oral. Mas a linguagem oral não é dar a oportunidade para falar, senta aí para conversar. Não. A linguagem oral eu desenvolvo com necessidade de comunicar alguma coisa. Por isso, uma das competências da BNCC, a maior, é a argumentação. Eu sei argumentar? Se eu sei falar bem, construir este texto,
eu também vou saber escrever bem. Então, o texto, esse caminho do contar a história na educação infantil, do falar sobre o livro, do dialogar, do contar, né, do brinquedo desconstruído, de eu precisar formular aquilo que eu quero, vai me ajudar, obviamente, nesse processo. Tá? Então, é esse caminho que eu tenho que fazer. Eu preciso criar um ambiente que comunica. Mais do que ter letrinha espalhada pela parede ou livrinho, eu preciso ter um ambiente que comunica. Gente, o peixe da nossa sala vai fazer aniversário. A gente vai ter que convidar a galera da sala do lado. E aí? Como é que faz isso? Ah, vamos fazer um convite. Beleza, então vamos lá convidar. Mas o que é um convite? Ah, o convite tem informação da festa. Ah, legal. Que informação tem que ter? Ah, tem que dizer que é aniversário do peixe. Ah, beleza. Então, oi, hoje, amanhã é aniversário do peixe. Mas quando que é festa? Que horas é a festa? Como é que escreve isso? Então eu vou criando isso. Entende? Então, não, a ideia hoje é óbvio que eu preciso saber o movimento da letra, claro que eu preciso saber sobre ponto, vírgula, mas mais do que isso, eu preciso saber por que eu escolhi aquilo para. A grande sacada é o que você ensina está servindo para quê? Então, quando você for planejar essa aula, você pensa, esta habilidade é importante para. E aí você faz o seu trabalho. Deixa eu só ver aqui a outra pergunta da Si. Em que momento essa formação do leitor é papel da escola? Em que momento é papel da família? Nosso é sempre. Porque nosso é um espaço, obviamente, dessa comunicação. Eu estou colocando essa galera nesse meio. Da família, o que eu tenho que tomar cuidado na intenção pedagógica que talvez eu tenha nessa produção. Então, assim, eu preciso falar sei lá, eu vou dar uma sugestão agora nesses roteiros para as famílias, deles fazerem uma receita com a família. Então, olha, junta seu filho, pensem no cardápio, escolham o cardápio, montem um cardápio para alimentar, do que vai ser, que tal fazer um jantar especial? Vamos separar os ingredientes, vamos ler o rótulo, ok. Olha, lê uma história na roda, né? Que todo mundo faz a ciranda de leitura. Leva esse livro para casa, leia com seu filho. É tão importante esse momento de lembranças positivas. Sabe aquelas de infância que a gente tem, que são tão enriquecedoras para a gente? Então, isso é importante e tal. Então, eu mostrar para a família o quanto isso contribui para a formação do aluno. Mas não querer que o pai tenha o mesmo olhar pedagógico que a gente. É diferente. Então, quando dou uma receita, eu atento naquele dia ao desenvolvimento da palavra, à organização do texto, como é que ele faz isso, enfim. Ok. Agora, é diferente para a família. Eu criar hábitos nas pessoas é legal, né? Essa valorização do momento em família, da leitura em família é interessante. Vale para a gente também. Mona Lisa está falando, gente. Ela nunca late. Eu não sei o que hoje ela está latindo. Mona Lisa, para. Gente, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Dá bem que tá travando, Nádia, que você não tá escutando a Mona Lisa. Bom, voltando, me perdoa, fiquei até vermelha. Eu mostrar isso para elas. Então, assim, por exemplo, é interessante, olha, para a gente também. Que tal deixar na sala dos professores uma cesta com livros para a gente trocar entre a gente? Às vezes tem o professor também não tem o hábito da leitura, né? Que tal a gente deixar na escola livros para gente, para quando eu chegar na escola, eu poder pegar uma biblioteca aberta também para as famílias. Então, esses são pontos que vão ampliando esse gosto pela leitura, por ampliar esse repertório, enfim, mas são distintos, tá? Então, assim, não queira que a família tenha ação pedagógica, isso é seu. Mas convide a família para compartilhar desses momentos, né? Eu não quero que a mãe faça a lição com o filho,
mas eu queria que a mãe e o filho tivessem um momento juntos, entendem? Não sei se fica claro. Eu não quero que eles leiam o livro para ampliar vocabulário. Eu quero que eles leiam o livro para que eles possam ter um momento de diálogo na família, né? Eu não quero. A Mona Lisa tá solta, Leite. Eu não quero que a família tenha uma obrigação de ficar fazendo registro, mas eu quero que essa família sente para pesquisar juntos, descobrir juntos, né? Eu quero que a escola e a casa sejam lugares de descobertas. A Joyce citou um livro que eu amo de paixão, a gente já compartilhou essa leitura juntos, que é Educar na Curiosidade. E Educar na Realidade. São dois livros da mesma autora, a Catherine. Ela fala da importância dessa relação que eu preciso ter com os grupos, com as famílias, né? Eu volto à primeira fala lá no começo da nossa conversa. Por que está tão difícil a gente conviver com nós mesmos e com os tão próximos? O que está faltando na gente? Essa competência socioemocional. Isso é tão significativo. As histórias fazem tão parte disso, né? É, eu e Ricardo, meu esposo, a gente tem o hábito de assistir filmes juntos, tal, de se emocionar, de dialogar, de falar sobre o filme depois. É a mesma coisa que o livro, isso não tem preço, né? Mas vamos ser carinhosos. Não queira que a família seja pedagoga. E não seja você mãe, entendeu? Cada um no seu quadradinho. Mas juntos vamos fazer a diferença. Isso é importante. Sem nós não existe. Mas cada um no seu papel, tá? É bem difícil, Thiago, essa relação que a gente está tendo. A gente está vivendo um momento muito complicado, né? Um momento tão especial, tão significativo para todos nós, né? Tão doído de lidar com emoções. A gente não foi acostumado a lidar com emoção, nem com doença, nem com nada. Sabe, tem uma propaganda que sempre me chama a atenção, da Giovanna Antonelli, não sei se vocês já viram, de uma propaganda de remédio para gripe. E ela diz: vamos ter esse remédio porque você é a mulher moderna que não pode ficar doente. É isso, a gente não pode ficar doente, a gente não pode sentir, a gente não pode chorar, a gente não pode nada. Não, gente, a gente pode. Eu já falei isso em outras lives, eu tenho um dia que eu tenho vontade de sentar no sofá e chorar a tarde inteira. Sexta-feira eu dormi, não quero fazer nada. Tem dia que eu tô super produtiva. Que bom, que ótimo, sou humana, todos nós. Então, não tem fórmula. Tem acariciar, tem uma das palavras mais importantes do momento. Empatia. Se coloca no lugar do outro. Ah, mas tá, as crianças não conseguem falar na sala, nem a gente. Ai, mas o cachorro latiu na reunião. Pois é. Ó, alguém escreveu isso. É um home office no tempo real. A gente está lidando com isso. Eu fiz um vídeo para a empresa esses dias de como se faz um home office. Roupa, comportamento, adequação, tempo. Todo mundo está vivendo essa nova experiência. O século XXI já tinha convidado a gente a pensar em tudo isso, né? O Pierre Levy já falou para a gente sobre cybercultura no final do século XX, mas a gente ainda estava naquelas, beleza. De repente, veio um momento em que a gente não tem controle e fez a gente se reinventar. Que maravilhoso, que fantástico que a gente ser humano, a gente se reinventar todo dia. Lá no final do ano, a gente tem mania de agradecer que a gente vai ter um novo ano. A gente tem um novo ano todo dia. Todo dia a gente acorda e todo dia a gente tem uma nova oportunidade de se reinventar. Então, que esse seja o momento da gente se reinventar e entender que já era necessária todas essas reflexões sobre planejamento,
sobre habilidade, sobre competência, sobre metodologias ativas. Só foi um pouco acelerado. Bom, antes de ir embora, eu queria contar uma história, né, para vocês. Diz que num lugar aí distante morava no alto de uma grande montanha, morava um monge. E ele era muito sábio, resolvia o problema de todo mundo. E todo mundo queria ir até o sábio para ganhar os presentes ou as ofertas que ele tinha para dar. Beleza. E aí, certo dia, no bar que tinha, num restaurante que tinha embaixo do pé da montanha, tinha um homem rico, 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 rico. Mas ele queria mais e mais e mais dinheiro. Ótimo. Ele então começou a pensar e dizer: olha, fiquei sabendo que no alto dessa montanha mora um camarada que pode realizar os nossos desejos. Eu acho que eu vou até lá, porque eu quero ficar mais rico ainda. Ouvi a conversa com ele, um grande general, que já era chefão de um monte de coisa, mas ele queria ser chefe de mais ainda, ele queria ter mais poder. E ele pensou: boa ideia, quer saber? Vamos subir essa montanha, a gente obriga esse cara a dar a riqueza que você quer e o poder que eu quero. Beleza. Ah, mas vai ter que carregar as coisas, né? Não, melhor não. Vamos chamar alguém. Olharam para um lado, olharam para o outro, e aí chamaram um camaradinha que estava ali limpando a mesa. Que estava aqui, ó, só de bituca ouvindo a conversa. Falou: que legal, né? Quem me dera ir até o alto da montanha, para realizar meu desejo. Mas eu humilde, né? Ninguém vai me escutar. E o cara falou: meu filho, por algumas moedas você não quer carregar nossas coisas até o alto da montanha? Ah, vou, né? Tô fazendo nada, ganho um trocado. E quem sabe o cara não me escuta, não realiza meu desejo. Beleza. Lá foi ele, né? Ah, lá foi ele para caminhar até o topo da montanha. E aí, chegando lá no meio do caminho, o homem ficou cansado e falou: sobe aqui no meu ombro que eu quero, tô cansado, quero chegar lá. O cara, boa, coitado, botou ele nas costas e levou. Chegaram no alto da montanha, o cara falou: e aí, o que vocês querem? Ah, então, a gente tá querendo mais dinheiro e mais poder. Será que você pode fazer isso? O monge falou: beleza, faz o seguinte: vocês vão descer tudo, vão andar pelas profundezas, e aí vai ter um labirinto que vocês vão encontrar uma taça e uma lamparina. Traz para mim, que eu realizo o desejo de vocês. Tá bom. Então lá foi eles, todo mundo. O coitado do homem levando os caras no ombro e carrega peso e vai. No meio do caminho, eles encontraram um vilarejo que todo mundo vivia super bem. Ai, todo mundo compartilhava coisa, todo mundo vivia super ótimo. O general então olhou e falou: tá faltando um chefe aqui. Vou ficar aqui de chefe. Hum? Mas quando ele ficou lá, os caras falaram: não, a gente não quer alguém que vá mandar na gente, a gente quer alguém que compartilhe coisas pra gente. Então, meu amigo, você vai aprender a ser gente. E prenderam o cara. Bom, o cara rico já tinha se mandado com o empregado. Andaram, chegaram lá e acharam o labirinto. Acharam a taça e a hora que ele abriu a taça, não tinha nada dentro. O cara tá de brincadeira, me fez andar até aqui pra não ter nada. Deve ser na lamparina. Pegou a lamparina e, pô, não tem nada. Saiu tão bravo que começou a andar para brigar com todo mundo. Só que ele se perdeu lá dentro. O rapazinho então pegou a taça, pegou a lamparina e voltou pelo caminho certo e foi até o alto da montanha. Chegou lá e falou pro cara: ó, tá aqui a sua taça e tá aqui a lamparina. Ele falou: e cadê os outros? Ah, se perderam. E você? Você não tinha desejo nenhum? Ele falou: eu tenho um, mas assim, eu tenho vergonha, sou humilde. Não, diz aí, qual é o seu desejo? O meu desejo é que nunca falte nada para minha família e que a gente seja sempre unido. O velho monge olhou para ele e disse: mas você já tem isso. Você tem a taça da esperança e a luz da perseverança no seu coração. Então nunca nada vai faltar para você. Então que a gente tenha a taça da perseverança e a luz da esperança. Que juntos a gente possa sempre
mudar as coisas, estar juntos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um recado aqui para vocês. Eu acabei de saber que o Diego, meu grande amigo Diego Moreira, vai estar aqui dia 6 falando com vocês, às 18 horas também. Ele vai falar sobre a relação família e escola durante a quarentena, tá bom? Si, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por vocês todos estarem aqui. Vou fazer um convite para vocês. Olha, quem quiser conversar comigo, deixa eu ver se eu sei escrever aqui. Fez meu e-mail. Opa, pode. Ah, saiu tudo errado. Tatiana, página, vocês já estão. Eu sempre coloco vídeo, dica de informação para vocês, assessoria educacional. Se quiserem, vai ser um educacional. A educação. De ontem, falando do Dia Internacional da Educação, o que, que é essa data, o que, que significa para a gente. E de sexta-feira, eu conto uma história e dou uma indicação de livros também que vocês podem usar na escola, tá bom? Sucesso do mundo. Contem comigo sempre que vocês precisarem. Espero que em breve eu possa estar aí, pessoalmente, em Araçariguama, para a gente conversar. E que, como eu disse, como o monge nos ensinou, então, de novo, que a gente tenha a taça da perseverança e a luz da esperança sempre iluminando nossos caminhos. Alguém perguntou se a palestra vai estar gravada. Eu tenho uma grande informação para vocês. Eu não faço a mínima ideia se vai estar gravado ou não quando eu clicar em encerrar. Então, se antes de encerrar aqui alguém tiver a informação de como faz para isso ficar aqui na página, ou se como no Instagram é só clicar e já está ok. Alguém sabe me dizer? Ivan, você ainda está aí? Por favor. Não? Então, gente, acho que é isso. Eu vou colocar encerrar e aí não sei se salva. Se não, muito do que a gente conversou tem lá na página, tá bom? Obrigada, gente. Sucesso. Luz para todo mundo. Sintam-se super abraçados. Até a próxima. Obrigada. Ó, peraí, deixa eu vir para cá. Mona Lisa manda um beijo para vocês. Ó, ela lá no fundo para vocês. Tchau, Mona. Dá tchau para a galera. Tchau, gente.